paredes esmurradas, mãos cobertas de sangue e o grito de desespero de um homem que, até ontem, acreditava ser o dono do mundo. O que aconteceu dentro de uma cela de segurança máxima na última sexta-feira não foi apenas um surto psicótico, foi o início do terremoto que vai derrubar as estruturas de Brasília. O poderoso banqueiro Daniel Vorcaro, o homem que circulava entre os deuses do poder, perdeu o controle. Ele recebeu a notícia que mais temia. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu mantê-lo atrás das grades. E eu vou te contar agora, com detalhes que ninguém teve coragem de expor, como esse homem, cercado de luxo e influências bilionárias, desmoronou ao perceber que foi abandonado por aqueles que ele mesmo serviu com os uísques mais caros do planeta. Se você quer entender como o jogo virou e por que grandes autoridades estão sem dormir hoje, não saia daí, porque o Ímpeto Notícias vai te mostrar o que acontece quando o sistema decide descartar uma de suas peças mais valiosas. Tudo começou na manhã de sexta-feira, em um clima de tensão absoluta nos bastidores do Judiciário. O julgamento virtual da segunda turma do STF foi aberto e o destino de Vorcaro começou a ser traçado voto a voto. O que pouca gente sabe, e o que eu apurei aqui nos corredores de Brasília, é que o banqueiro não estava apenas esperançoso, ele tinha a certeza absoluta de que sairia dali para o conforto da sua prisão domiciliar. Ele confiava na sua agenda de contatos, no seu grau de influência estratosférico e principalmente em um sinal verde que havia recebido dias antes. Vejam bem a gravidade disso. Na última semana, os advogados de Vorcaro conseguiram um privilégio raríssimo dentro de um presídio federal. Eles obtiveram o consentimento para que o advogado e o réu, ou melhor, o investigado, pudessem conversar sem qualquer tipo de gravação. Uma abertura incomum que alimentou a arrogância de quem achava que o dinheiro comprava o silêncio eterno das instituições. Mas o castelo de cartas começou a ruir quando os nomes dos ministros começaram a aparecer no sistema de votação. A estratégia de Vorcaro dependia de um empate, pois no direito brasileiro, o empate favorece o réu. Mas o que ele viu foi uma muralha. André Mendonça, Luiz Fux e, para surpresa de muitos, Cássio Nunes Marques. É aqui que a história fica ainda mais obscura. Havia uma expectativa imensa sobre o voto de Nunes Marques. Por quê? Porque o filho do magistrado é advogado da Refit, uma refinaria diretamente ligada a Daniel Vorcaro, e que também foi alvo da pesada operação Carbono Oculto. Muitos apostavam que essa ligação familiar poderia de alguma forma suavizar o voto do ministro ou criar uma nulidade, mas Nunes Marques votou pela manutenção da prisão. E foi nesse exato momento, quando a tela do computador confirmou a maioria, que o inferno se instalou na cela de Vorcaro. Ao perceber que o voto de Nunes Marques não seria o seu bote de salvamento, o banqueiro teve um acesso de fúria cega. Testemunhas relatam que o barulho dos socos contra a parede de concreto ecoou pelo corredor da ala de segurança. Ele esmurrou a parede com tanta violência que as juntas de seus dedos se abriram, deixando marcas de sangue pelo ambiente. Enquanto as mãos sangravam, ele gritava, e não eram gritos de dor física, eram gritos de traição. No meio do seu surto de fúria, Vorcaro começou a berrar nomes de políticos poderosos, nomes de autoridades que ocupam cargos vitais no país. Ele gritava que não cairia sozinho, que os uísques caros que ele serviu durante anos teriam seu preço agora. Ele precisou de atendimento médico imediato para conter o sangramento e o estado de choque, mas o estrago já estava feito. O medo agora mudou de lado. Quem estava lá fora, ouvindo o silêncio de Brasília, agora teme o que esse homem pode falar. A reação de Daniel Vorcaro nas horas seguintes foi cirúrgica e desesperada. Ele não perdeu tempo. Percebendo que sua defesa anterior não conseguiu entregar a liberdade prometida, ele demitiu sua equipe no mesmo dia. Ele buscou o que há de mais agressivo no mercado jurídico brasileiro, José Luiz Lima. Estamos falando de um criminalista que atuou no epicentro do Mensalão e da Lava Jato, um homem acostumado a defender figuras que o sistema chama de bandidos, mas que ele transforma em delatores estratégicos. A tropa de advogados é o sinal mais claro de que a estratégia mudou.
Vorcaro cansou de tentar provar inocência. Agora ele quer comprar sua liberdade com a cabeça de outros. O novo advogado não tem qualquer resistência a uma delação premiada, especialmente se isso significar tirar seu cliente do fundo do poço. E o que Daniel Vorcaro tem para entregar? A resposta está em 7 aparelhos eletrônicos que já estão sob poder da Polícia Federal. 6 deles estão sendo devassados neste exato momento. Não são apenas mensagens de texto, estamos falando de um arsenal de provas, vídeos, fotos comprometedoras e registros de encontros que nunca deveriam ter existido. Diferente de outras delações que ficaram apenas na fala, como vimos em casos recentes que frustraram a opinião pública, Vorcaro tem o recibo de tudo. A Operação Carbono Oculto agora tem em mãos a chave para abrir uma caixa de Pandora que envolve refinarias, esquemas de influência e a podridão que corre por baixo dos tapetes de veludo das altas rodas. O banqueiro que tomava os melhores vinhos agora está diante da marmita da prisão e cada hora que ele passa ali aumenta a sua vontade de falar. A grande pergunta que fica no ar e que faz o coração de muita gente em Brasília bater mais forte é: quem será o primeiro a cair quando Vorcaro abrir a boca oficialmente? Ele já mostrou que não tem mais nada a perder. Suas mãos sangrando na cela foram o batismo de uma nova fase dessa investigação. O homem que conhecia os segredos mais profundos das autoridades brasileiras agora é o maior perigo para o próprio sistema. A delação não é mais uma possibilidade, é uma questão de sobrevivência para ele. O tempo de diplomacia e uísques caros acabou. Agora é o tempo da sobrevivência e da verdade nua e crua. Se você quer continuar acompanhando cada desdobramento desse escândalo que promete reescrever a história política e financeira do Brasil, você precisa estar conosco. O Ímpeto Notícias está monitorando cada movimento dessa delação que está por vir. Não deixe que a grande mídia te conte apenas a versão oficial. Inscreva-se agora, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem ainda acredita que a justiça não chega para os poderosos. Deixe seu comentário abaixo. Você acha que Daniel Vorcaro vai mesmo entregar todo mundo ou vão tentar calá-lo antes disso? A sua opinião é fundamental para nós. Fique ligado, porque a qualquer momento voltamos com novas informações exclusivas.